Eu deixei o chat aberto ali, caso o pessoal que está acompanhando ao vivo queira fazer alguma pergunta, né? E a Fabrícia ali, ela perguntou ali, ó, o filme sobre a vida do Wilson Simonal foi baseado no seu livro? Eu sei mais ou menos a história, mas quero que você conte. Peraí, então eu vou pegar uma coisinha. Maravilha, maravilha. Então, Fabrício, a história é a seguinte. Em 2003, eu fiz essa caixa aqui, ó, Wilson Simonal na Odeon. Né? Ela reuniu os discos lançados pelo Simonal na Odeon nos anos 60, e ela vinha com esse livro dentro da caixa. Eu não consigo fazer isso. Meu cérebro não é programado para virar para um lado e mostrar do outro. Mas é um livro com bastante texto, com bastante foto e tal. É um livro mesmo. Belíssimamente ilustrado. E esse livro, ele serviu de base para o roteiro do filme. O filme Ninguém Sabe o Duro Que Dei, né? Que é aquele documentário do Calvito Leal, do Micael e do Cláudio Manuel, de 2009, exatamente. 2009. Eu assisti um copião desse filme porque eu estava muito envolvido com esse assunto, por causa dos discos, por causa do Simoninha, do Max e tal. Então, o pessoal fez a gentileza de me convidar para assistir um copião antes que o filme fosse exibido em festivais e tal. E eu falei, cara, eu preciso continuar a minha pesquisa de Simonal e publicar uma biografia para que alguém não faça isso antes de mim, porque é um assunto que está bombando aí, está evidente, e com esse documentário que vai mostrar o Simonal em cima do palco, que é uma coisa larger than life, né? Eu preciso tomar essa dianteira. E levei o projeto para a Editora Globo de fazer a biografia, eles aceitaram, e eu passei alguns meses ali de 2009 quase morrendo, porque era muito trabalho. Não, eu tinha, sei lá, 15 entrevistados e achava que, pô, com 15 entrevistados vai bem. Assim, cara, eu entrevistei mais de 100 pessoas. Então, foi um trabalho muito puxado. Mas eu acho que a Fabrícia estava se referindo à cinebiografia, né? Acho que sim, a cinebiografia. Que veio depois, né, do seu livro. A cinebiografia eu acho que é de 2016, talvez. É com... 2016. Esqueci o nome do ator, que foi o mesmo... O Fabrício Boliveira. Isso, Boliveira, que fez o Faroeste Caboclo também. Isso, exatamente. Eu participei de algumas versões do roteiro, né, ajudando no roteiro. O Léo Domingues, o diretor, me convidou, foi muito legal essa fase inicial, e depois eu tive uma participação já com o filme captado, né, já gravado, também ali uma espécie de consultoria histórica e tal, nas últimas rodadas, na fase de dublagem do filme. Legal. Então, eu apareço lá nos créditos como consultor histórico, mas, na verdade, a minha participação foram nesses extremos da produção, assim. Não, bacana. Aproveitar que a gente saiu ali do Discoteca Básica, mas a gente pode voltar ali, e eu tô pelo teu tempo. Falando ainda do Simonal, né, que eu quero que as pessoas leiam para conhecer, que leiam o seu livro, vejam o filme, ouçam mais Simonal, que ele é genial e tal. Mas para você que fez essa pesquisa exaustiva, assim, dá para chamar de exaustiva, né? Que é uma pesquisa muito bem acurada para você escrever. Quem é o Wilson Simonal para você? Cara, eu acho que o Wilson Simonal é o brasileiro, assim, sabe? É o brasileiro. Um brasileiro preto, pobre, que deu certo. Mas eu acho que, em alguns aspectos, ele é o brasileiro de qualquer cor, e em alguns aspectos ele não deu certo, sabe? Na verdade, eu acho que a história do Simonal é a história das impossibilidades de você ser brasileiro, ainda que você tenha o César Camargo Mariano, a TV Record, a TV Globo, o Festival, a Sarah Vaughan, o Quincy Jones, à sua disposição, sabe? Eu acho que as oportunidades não bastam quando você eu não queria falar isso de um jeito arrogante, mas
Eu acho que é um pouco uma história de que as pessoas que vêm de baixo precisam ficar no seu lugar, entendeu? Eu acho que a história de Simonal é bastante isso, de um jeito muito grosseiro e agressivo. Eu concordo com você pela parte da história que eu sei, né, que eu tomei conhecimento, eu concordo com você. E eu estava vendo aqui o comentário. Desculpa, pode falar. Eu estou dizendo, não vai esquecer o que você ia perguntar, mas o que eu quero dizer é que, assim, eu não estou dizendo que a história de Simonal seja uma história de luta de classes. Não é essa visão socialista ou marxista que eu tenho. Eu acho que é das impossibilidades mesmo de uma pessoa que não teve educação, que tem um olhar limitado sobre o mundo, sobre a vida, sobre as filigranas do ser humano, por mais talento, por mais oportunidade, por mais dinheiro, por mais tudo que ele tenha, ele não consegue romper, entendeu? Porque, para mim, o que acontece com o Simonal é que ele não entendeu o que estava acontecendo com ele. Entendi. Ele morreu sem entender por que cargas d'água as pessoas consideravam ele um pária da sociedade. Viraram as costas para ele. Sim, os motivos são fartos, e estão no livro, estão documentados, entendeu? Mas eu tenho a impressão de que ele não estava entendendo exatamente, ele estava mirando numa coisa. Porque os publicitários puxaram o meu tapete, porque o Boni fechou as portas para mim. Cara, não é isso, entendeu? Não é isso. E sem ele saber... Ele tentava arrumar Aí as ideias que ele tinha, eu preciso gravar um disco em alguém. Exatamente. Entendi. Então eu acho que é muito isso. Eu costumo dizer assim, cara, sem educação, sem investimento na educação, a gente sempre vai continuar tratando os acessórios, atacando os efeitos e não as causas do subdesenvolvimento brasileiro. Eu acho que é um pouco isso. Não, concordo com você. O Nilson está falando ali que considera o Simonal o melhor cantor da geração dele. Eu digo a mais. Eu digo que eu considero o Simonal um dos melhores cantores que nós já tivemos ever. Assim. Ele era no mesmo time de Tim Maia, de Milton Nascimento, né? Os grandes cantores. Eu acho que o nosso país é abençoado por grandes cantoras. Não tanto por grandes cantores, mas temos bons, né? É verdade. Temos bons cantores. Então, veja só isso também. Isso é um dado interessante. Você citou o Milton e quem mais você citou? Tim Maia. O Tim Maia. Então, Luiz Melodia. Todos eu considero grandes cantores, né? Sim. Não só intérpretes. Então, mas você citou várias pessoas, e se você pudesse citar outras, você certamente citaria cantores-autores também, né? Que é uma geração posterior à geração do Simonal. O Simonal, apesar de ter composto, não era o business dele, não era o bullseye dele, não era composição, ele não era um compositor. Como o Emílio Santiago, né? Como Emílio Santiago, que é um cara que conseguiu ocupar um lugar que talvez fosse do Simonal por natureza. Mas o que acontece é que houve essa mudança de estação muito clara ali entre os anos 60 e os anos 70, e o Simonal também não entendeu, né? Ele também não entendeu. Então era isso, sim, ele não tinha mais o Caetano Veloso, o Chico Buarque para dar as músicas, porque os caras estavam guardando a música para si. Isso, né? Isso. Então, talvez na cabeça dele fosse uma coisa, como é que o Chico Buarque prefere ele mesmo cantar uma música dele do que dar para mim, entendeu? Com aquela vozinha de taquara rachada dele. Sim, sim. Né? Mas a real é que os paradigmas tinham mudado, né? Exatamente. É muito mais complexa a história dele